Olá, boa tarde. Hoje eu vou conversar com o Jonas Mini, que é um educador que eu conheço há 7 anos, e nós vamos falar sobre a importância da primeira infância e o desenvolvimento infantil, e nós vamos fazer uma relação com sustentabilidade. O quanto é importante a gente fazer esse desenvolvimento infantil, a gente focar nesse período da vida para que a gente possa ter impactos também na sociedade. É incrível o resultado dessas pesquisas e eu falo com base num prêmio Nobel de Economia que fez um estudo de longo prazo, que é o James Heckman, e ele verificou o quanto a gente pode estar desenvolvendo as crianças para serem seres humanos melhores. A gente tem falado muito hoje em dia, com o Fórum Econômico Mundial, vocês podem verificar várias competências que são valorizadas na sociedade hoje e a necessidade da gente fazer o desenvolvimento dessas novas competências socioemocionais. E isso pode ser muito acelerado e fundamentado na primeira infância. Então o Jonas chegou, eu vou convidar ele para esta conversa e aí ele vai se apresentar e a entender um pouquinho mais disso. Então, Jonas, eu te coloquei aí, aguardando a conexão. Olá, Escapou aqui. Tudo bem? tudo bem, Dani? Olha só, eu não acredito em quem tiver com cabelo curto durante esta quarentena. Então, a gente tá enorme o seu. Começou já a fazer aí seus quitutes? Estou começando. Eu Eu vou... vou fazendo aqui enquanto a gente estiver conversando, que aí eu fico mais relaxado, mais desinibido, porque eu estava até comentando com a Marina, minha namorada, uma coisa super engraçada, que eu fico muito mais à vontade falando em público ao vivo do que fazendo uma live. Eu descobri nessa pandemia que fazer live é um negócio que me deixa apavorado. Que coisa, né? Eu tô escapando, tá escapando toda hora aqui do meu suporte, tá voando na minha cara o celular. Ai, Jesus. Cada um com seus nervosos. Bom, É isso. Jonas, a Oi. gente já faz 7 anos que a gente se conhece, Uhum. nem parece um número cabalístico, e eu queria que você se apresentasse da sua história aí. Pode falar das suas aventuras e também da sua Tá, história com esse tema, né? Da primeira infância, do desenvolvimento integral. ok. Então, é isso. Meu nome é Jonas, tenho 38 anos de idade, sou pedagogo e pai de um guri lindo de 6 anos de idade. E eu trabalhei com a Dani há 7 anos atrás numa startup chamada PUP, que era uma startup que trabalhava, era um negócio social que trabalhava em prol da primeira infância. A gente fazia, olha lá, fazíamos formações com cuidadores de crianças nessa primeira infância. Nesse mesmo ano que a gente se conheceu e trabalhamos juntos, eu, eu fiz uma pequena aventura no final do ano. Eu peguei a minha bicicleta, que eu sou um super entusiasta da bike, já trabalhei como ciclista entregador na rua, e aí no final desse ano de 2013, eu resolvi, eu e mais um amigo, viajar pedalando até o Uruguai. Na época, a minha companheira estava grávida, estava com 5 para 6 meses, e aí nós nos encontramos lá, depois de 21 dias. E, e aí é isso, eu acho que a Dani quis que eu falasse um pouco desse lado mais aventureiro, porque é uma coisa que eu gosto bastante, eu gosto de me lançar nas experiências, eu acredito que, né, se a gente está aqui nessa vida,
eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é ela valer a pena e ter o máximo de experiências humanas possíveis, né? Desde que a gente consiga sair vivo delas, principalmente. Eu acho que a gente pode até retomar um pouquinho isso, porque essa busca da gente ter mais contato com a natureza e estar mais com a gente também, da gente entender essa relação nossa, né? A gente também é parte disso e talvez isso resgate um pouco dessa nossa ancestralidade ou da nossa conexão, talvez, sabe? Tipo, resgata, através da natureza, a gente se resgata um pouco. E aí eu acho que depois, no finalzinho, a gente pode conversar um pouco disso para falar de um outro trabalho que você tem feito, que não é trabalho, mas eu acho que é um exercício super importante para a gente conversar também, com relação à paternidade, à masculinidades, né? Então, vamos começar pelo desenvolvimento infantil. Vamos começar do comecinho da vida. Tem um filme Certo. lindo, né, Jonas? Que é O Começo da Vida, Uhum. da Maria Farinha, que faz documentários sempre com temas relacionados à sustentabilidade. E o Começo da Vida é um filme que fala justamente disso, da importância da primeira infância. Então, eu queria que você contextualizasse um pouco por que é importante isso da gente, né? Qual que é a importância da primeira infância e o que a gente faz nessa fase que pode tornar esse ser humano alguém mais preparado para lidar com esse mundo tão complexo, cheio de Cheio de questões desafios. de encarar. Bom, primeiramente, né, vou até trazer aquela informação que você mostrou no gráfico, naquela chamada para essa nossa live, a respeito do investimento em dinheiro proporcional à idade da criança, né, do impacto do investimento financeiro na educação de uma criança. E são estudos que apontam que a melhor fase para você fazer um investimento, né, em dinheiro para uma educação de qualidade é nessa primeira infância, justamente porque nela vão acontecer os processos de maturação, né, dessa pessoa, desse sujeitinho em formação, mais importantes e mais valiosos para a vida toda. O cérebro da criança pequena, da criança da primeira infância, principalmente do 0 aos 3 anos de idade, é uma coisa absurda, assim. Os neurônios, eles estão fazendo mais conexões do que você vai do que um ser humano vai ser capaz de fazer durante uma vida toda. É um número absurdo de sinapses, né? Que são as comunicações entre os neurônios. E isso nunca mais vai se repetir. Então, é um momento em que a criança está super estimulada e ela está absorvendo tudo que tem no seu ambiente. Então, a criança que tem o suporte de pai, mãe, das pessoas mais próximas, e quando eu digo pai e mãe, não estou querendo cair nesse lugar de deixar quadradinho o que é uma família hoje em dia, porque a gente sabe que existem pais e pais, mães e mães, a gente tem mães solteiras, e bem mais raramente um pai solteiro, mas acontece também de vez em quando. Quando essas pessoas, né, que são as grandes referências dessa criança em desenvolvimento, elas estão por perto, garantindo um acolhimento, não só afetivo e emocional, mas o acolhimento das necessidades físicas e biológicas dessa criança, ela tem muito mais chances de progredir nessa cadência de desenvolvimento, né, neuronal e psicoafetivo também. Então, o primeiro contato com a mãe, com a progenitora, ele é essencial para que a criança comece a confiar nesse ente que ela não consegue nem entender que não faz parte dela. A mãe, para o bebê pequeno, é uma extensão de si. E tudo isso vai garantir que essa criança tenha um desenvolvimento saudável. A criança que não tiver
ela não vai se desenvolver? Não, é claro que ela vai se desenvolver. Mas talvez ela não tenha as mesmas janelas de oportunidade de desenvolvimento que a criança que teve todo um aparato no seu entorno. Dito isso, uma criança que teve esse início de vida super respaldado por cuidadores atenciosos, que facilitam esses processos, ela vai chegar lá no seu 6 anos de idade e vai entrar numa escola, por exemplo, e vai ser muito mais fácil de lidar com os desafios que a escola vai propor, porque a escola vai propor desafios. Um deles, principalmente, e né, é um tabu para nós educadores, com o avanço dos nossos conhecimentos na área, é a questão de a criança ter que ficar parada lá, prestando atenção na lousa, né? Então, a criança que tiver uma gama de experiências de forma tranquila, mesmo aquelas que são mais traumáticas, como cair, se machucar, isso eventualmente acontece na vida de todo mundo, mas em que elas são acolhidas, em que elas têm um porto seguro, elas vão conseguir passar por esses desafios de uma forma mais tranquila. E não só dentro da escolarização, né? Isso representa só uma etapa. Depois, como no decorrer do tempo, no seu próprio desenvolvimento humano. Então, a criança em que a gente supõe, né, que tudo deu muito certo, que ela foi super paramentada por seus cuidadores, ela vai ter um vínculo, uma inteligência emocional mais apurada para poder estabelecer esse tipo de relação com outras pessoas. Então, se a gente está falando em viver em sociedade, vai ser um sujeito muito mais competente, com muito mais habilidades relacionais do que a criança que, de repente, foi privada dessas experiências positivas. E só uma coisinha, quando eu falo sobre experiências positivas ou negativas, é isso, gente. Não estou dizendo, a gente não consegue evitar trauma. Olha lá o meu filho. Eu tô te vendo lá. Olha, você... Roubou a cena um pouquinho. Eu me poupo. Onde é que a gente estava mesmo? Que vai ser muito mais fácil para essa criança que foi desenvolvida ter relações intersociais, né? Isso, ela vai ter uma inteligência emocional mais desperta. Todo mundo tem inteligência emocional, mas alguns mais, né, uma inteligência emocional mais trabalhada do que outras. E como no final a gente até vai falar um pouquinho a respeito de paternidade, sobre né, essa jornada que eu também tenho trilhado de buscar uma outra referência de masculinidade, eu posso dizer, adiantar, que desse ponto de vista da inteligência emocional, às vezes as pessoas pensam assim, poxa, mas os homens, né, os caras não têm essa inteligência e tal. E não é que eles não têm, eles não trabalharam essa inteligência emocional. Então a gente pode dizer que são como diamantes brutos, assim. Eles precisam ser talhados, eles precisam ser trabalhados. E isso eu digo me incluindo. Eu desde pequeno, eu sempre fui uma criança muito sensível, me tornei uma pessoa sensível, mas mesmo assim eu percebo que existe uma questão que é estrutural da sociedade que vai dizer para o homem, não importa que tipo de homem você seja, que você tem que ser forte, você não pode acessar suas dores, você não pode chorar. Essas coisas que a gente já sabe, a gente vê o tempo todo acontecer. Filho. O Bernardo vai participar. Deixa eu mostrar aqui um esquema que a gente tinha para você falar um pouquinho do quanto isso faz sentido para quando a gente fala, né? É algo integral. E aí a gente está falando de várias questões, né? Então, que é os pilares. Os pilares. A gente tem uma questão básica, que é a questão da saúde, né? Que a criança
a gente falava isso lá na Pupa. Primeiro, ela tem que ter saúde. E aí a gente estava a ter que entrar em questões da desigualdade. Então, não adianta eu querer ir numa comunidade, por exemplo, onde eu tenho um problema sério de desnutrição e tal, e querer falar de desenvolvimento infantil. Eu tenho as questões básicas que são essenciais, e aí, após essa questão básica ser atendida, de eu ter a saúde da criança e uma estrutura mínima de uma casa, né, de um saneamento, alguma coisa assim, eu vou conseguir trabalhar esse desenvolvimento infantil através de estímulos. E aí, eu estava olhando aqui, na época que a gente eu tinha pouco material no Brasil, mas agora tem muito material sobre desenvolvimento infantil no Brasil. Eu vi agora muita coisa do James Heckman mesmo, pesquisas que ele foi suportando através da fundação que ele criou para mostrar que no longo prazo isso também tem impacto em questões como saneamento e saúde e violência na sociedade e tudo mais. Então, para a gente ir um pouquinho para as pessoas entenderem o que é isso na prática, o que a gente pode fazer na prática para ir trabalhando essas questões, quem tem filho pequeno, quem cuida de criança, quem tem contato com criança nessa idade, inclusive as grávidas, né, Jonas? Porque começa lá dentro do ventre, né? Sim. Só um segundinho só, Dani. Pega aí, pode pegar. Fica à vontade. Tá. Então, mas já entrando na parte de como a gente proporciona, de como a gente tenta garantir esse desenvolvimento pleno e global da criança. É isso, né, Dani? Tá. Isso. Bom, na minha jornada pessoal, enquanto educador, enquanto pedagogo, que eu tenho atuado nos últimos anos particularmente com a primeira infância, eu tenho quebrado alguns mitos que nos são ensinados, assim, desde a faculdade. Quando a gente pensa em educação, a gente pensa em ensino, diretamente. Só que tem havido alguns movimentos que têm mudado um pouco essa relação. Ela não tem acontecido mais dessa forma. O que eu quero dizer com isso é que assim, a gente não ensina ninguém. Não importa o quanto você saiba, e isso também vai um pouco de encontro ao Paulo Freire, aquela questão que ele fala sobre a educação depositária, de que as escolas antigamente viam nos estudantes, nas crianças, como se fossem depósitos de saber que você vai lá e coloca nas crianças, nos jovens, o saber. E isso é impossível de acontecer. O que acontece é que a gente, enquanto especialistas, a gente organiza o material e oportuniza a aprendizagem. Então, ser educador não é ensinar, é oportunizar a aprendizagem. Porque ela vai acontecer de um jeito ou de outro. Você estando ali ou não, a criança vai aprender alguma coisa do seu ambiente, das suas relações, melhores ou piores que elas sejam. Então, quando a gente pensa em favorecer esse desenvolvimento pleno de uma criança, a Dani ela mostrou ali aquela tabelinha com alguns dos nossos antigos pilares da Pupa, mas que eles eram propositalmente organizados daquela forma para serem propositivos. Para eles darem uma ideia mais clara de como que os cuidadores, e quando eu falo cuidadores é todo mundo, né? Está relacionado aos cuidados e à educação da criança. Avós, tios, pais, mães, vizinhos, seja quem for, a depender da organização dessa família. Olhar para aquilo como eixos norteadores do que você pode oferecer para essa criança. Então, tem como você estimular, trazer estímulos positivos para a criança? Tem. Mas a ideia é que, se você não estiver muito atento aos interesses pessoais da criança, partindo do que ela gosta, às vezes a gente corre o risco de fazer um monte de coisa, de fazer um monte de estudo, preparar um monte de situação para a criança, e ela não dá a mínima. É muito importante essa relação dialética entre o cuidador
e a criança para que esse desenvolvimento aconteça de uma forma ajustada e precisa para as necessidades dela. Porque ninguém conhece melhor as necessidades da criança do que ela própria. Então, se você tem um olhar atento, uma escuta atenta para entender o que está acontecendo com essa criança, abrir um pouco mão desse nosso lugar de adulto, de que nós é quem sabemos tudo, para prestar atenção na criança enquanto indivíduo, ela vai te dar todos os indicativos do que ela tem interesse de saber. E é muito mais interessante a gente partir da investigação das crianças, porque elas se envolvem muito mais com o tema apresentado, com a atividade apresentada. Então, tem crianças, por exemplo, que são muito sensoriais e que assistem, né, a mãe, o pai na cozinha fazendo comida, por exemplo. Então, se você der temperos para elas, coisinhas assim para elas brincarem, vai ser uma coisa que talvez seja do agrado dessa criança. Isso. E isso a gente está falando sobre aquele eixo do livre brincar. É isso que o livre brincar não é, tipo, deixar a criança livre brincando, fazendo o que ela quiser, mas é a brincadeira proposta pela criança. E a criança, ela sempre está propondo brincadeiras, seja com as pessoas do seu entorno ou sozinhas. Basta que a gente tenha o olhar treinado e a escuta atenta para entender o que aquela criança está desejando. Eles dão sinais o tempo todo. A criança, quando ela quer mamar, ela chora. Quando ela sente dor, ela também chora. E existem diferenças nesses choros. As mães que estão aqui assistindo a gente não vão me deixar mentir. A gente vai começando a entender, né, quando convive, assim. E eu acho que, para mim, foi tão, assim, foi uma descoberta tão grande quando a gente trabalhou junto, né, sobre essas questões, que eu não consigo me desvincular disso, sabe? Toda vez que eu conheço uma mãe ou uma amiga fica grávida, eu vou lá e faço todo esse discurso, assim, olha, não sei o quê, isso é importante, né? Eu acho que algumas coisas que eu guardei, que eu achava muito importante e que acho que ainda vejo não acontecendo, primeiro é essa conexão, né? De ouvir a criança e sentir que momento que ela está ali agora e o que eu posso propor nesse momento. Outra coisa é misturar com a criança, fazer tudo o que ela quer, de não dar limites, de não ter uma conversa séria com a criança. Ou tá comprando a criança, tipo, se você fizer isso, eu faço aquilo, ou te dou tal coisa. Então, essa relação que eu acho muito difícil, porque eu acho que exige muito do cuidador aí, do pai, da mãe, é uma coisa bem desgastante, né? De você ter que estar lidando com isso o tempo todo, porque você tem que ter uma paciência que só vocês têm, assim, e às vezes perde também, né? Então, essa questão de não misturar o que a gente está falando com a criança poder fazer o que ela quer. E a questão de ter estímulos bem diferentes e não ficar preso a esse comércio todo que se dá em volta da criança, que é um ser vulnerável, inclusive, né? Então, você usar as coisas que você tem para com criatividade, para brincar com aquela criança, você inventar música, inventar história, você inventar brincadeiras, né? Porque eu acho que a criança percebe que você está dedicando o tempo a ela. Você não está jogando ela numa TV, brinca lá com tal coisa e me deixa em paz, né? Então, isso eu acho que ela percebe, né? Não é que eu acho, ela percebe, né? E isso também está trabalhando essas conexões emocionais todas, né? Então, esse repertório, né? Como é que a pessoa se organiza dentro desse repertório? De situações que você pode propor para uma criança. Por exemplo. Favorecer esse desenvolvimento. De repente, sei lá, um exemplo. Você percebeu que a criança ali ela tem um talento, ou uma aptidão ou interesse em música. Né? Ela ouve música, ela se acalma, ou ela brinca. Essa é uma questão bastante delicada, Dani, porque as pessoas às vezes acham que tem que para ser pais, para ser mães, ser cuidadores, as pessoas precisam ser quase mágicas, assim, ter um repertório quase infinito de saberes e habilidades. E
E não é para tanto. A gente não tem, né? Se, por exemplo, eu não tenho nenhuma, tenho um mínimo assim de noção musical, mas não é o suficiente para dar conta de ensinar uma criança. Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou ter que aprender, vou ter que ir para uma aula de música, vou ter que ir para uma aula de teatro ou de contação de história para aprender a contar as histórias? Claro que não, gente. Eu acho que é muito mais de você se disponibilizar a fazer dentro daquilo que você pode. E isso, as pessoas às vezes falam, mas o que eu posso é tão pouco. E a pessoa não percebe que, enquanto cuidadora, o que ela tem para oferecer para essa criança, com quem ela tem esse vínculo tão próximo, tão forte, é a melhor coisa que essa pessoa pode estar oferecendo para essa criança. Não necessariamente contratar um músico para tomar o seu lugar e fazer isso. Às vezes a criança não quer nem saber, porque ela não tem vínculo nenhum com aquela pessoa. Ela quer, por mais que seja ridículo eu cantando para o meu filho, por exemplo, quando a gente entra numas aqui de cantar, ou eu conto história para ele, eu percebo o quanto é importante esse momento para ele. E a mesma coisa no geral. Então você não precisa comprar os melhores brinquedos. Você pode pegar ali uma caixa de papelão, a caixa dos ovos, e brincar junto, inventar brincadeirinhas, pegar temperos que estão velhos em casa, ou nem que não estejam velhos, estejam vencidos, e fazer uma maçaroca. Esse tipo de atividade, você vai estar desenvolvendo não só essas habilidades da criança, né? Eu peguei umas panelas, a criança batucou nas panelas. Peguei um livro e contei a história do jeito que eu consigo. É o suficiente. Não só é o suficiente, como você vai estar aprofundando mais esse vínculo afetivo com a criança. E tem uma coisa que eu vi muito presente também nesses artigos do Heckman, que é a questão que mais me conecta à sustentabilidade, né? Quando eu quero tratar esse assunto aqui, por que eu quero tratar esse assunto da primeira infância aqui? Porque ele reforça muito que nessa fase a gente também consolida a questão dos valores, do caráter do ser humano. Então, não é que a gente não possa mudar as pessoas depois, não é que a gente não possa aprender coisas depois, mas a gente vai exigir um esforço muito maior, né? E talvez a gente realmente não consiga, né? E como essa criança está muito aberta, está muito... as conexões lá explodindo no cérebro dela e tal, é mais fácil a gente trazer isso, né, e consolidar isso como os caminhos que ela vai ter ali para usar nessa construção, né, cerebral aí dela. Então, a questão do caráter, né, acho que como que a gente acho que todo mundo sabe, todo mundo que já viu criança na vida, sabe que a criança é uma esponja, você faz uma coisa, ali meia hora ela está repetindo aquilo que você fez, né? Então, é muito difícil você acaba se policiando mais quando você tem uma criança em casa, porque assim, eu não quero passar isso, e aí você fica se policiando. Porque realmente ela absorve imediatamente justamente aquilo que você não queria, né? Aquele palavrão que você falou, por exemplo, ela vem e fala na pior hora, né? Então, essa formação do caráter, né? Como é que a gente pode também estar trabalhando isso sem ser assim, sem forçar a barra, né? Mas assim, a gente precisa entender que isso é muito importante nessa fase também, porque vai para a vida toda, né? Tá. Eu acho que a gente preparou um roteirinho, viu, gente? Então, a Então, era Dani... os valores, né? Parte das pessoas que a criança ela não sabe falar, não tem compreensão sobre isso. Isso, conceitualmente ela não sabe o que é moralmente aceito e o que não é. Ela Né? não sabe real, né? Exato. Então, e aí a gente tem que falar um pouquinho sobre o que a formação moral na criança. A formação moral na criança, ela não se dá de uma forma natural. Ela não é uma coisa que nasce, que é inata da criança. Isso é uma coisa que vai ser aprendida. E a criança muito pequena, principalmente aquela que não desenvolveu a linguagem, ela não tem moral nenhuma. Ela está testando o mundo, assim. Então, às vezes, você vê uma criança batendo num cachorro, uma criança de 2 anos de idade, não é porque ela é má. Ela está ali testando esse movimento, assim, o que eu consigo provocar no mundo, o que eu consigo provocar
nessa criatura aqui, nesse cachorro, nesse gato, é diferente já uma criança de 6 anos, viu, Bernardo? É que ele atazana os gatos aqui em casa, demais. E ele já não está mais testando. E isso só vai se dar com o tempo, principalmente com a aquisição da linguagem, porque com a linguagem a gente começa, né, o ser humano começa a conseguir significar, dar sentido às coisas. Então, a partir desse momento, é mais fácil de organizar todo esse mundo da criança. A princípio, essa moral da criança vai estar ligada ao seu bem-estar. O que eu gosto e o que eu não gosto. O que me faz bem e o que não me faz bem. E com o tempo, a gente vai, a partir que, né, a gente só pode explicar alguma coisa para a criança a partir daquilo que ela conhece, que são as vivências e experiências dela. Então, as conversas são muito importantes. Olha, filho ou filha, eu vi que você fez isso não é legal, porque isso pode machucar ou pode deixar a outra pessoa triste. E retomar essas conversas sempre que alguma coisa acontece, por exemplo, que machuca a criança, seja física ou emocionalmente. Ah, olha só, tá vendo como não é legal? Isso vai dando cada vez mais para a criança essa dimensão do que é o outro, né? O valor moral, ele vem principalmente de uma situação de convívio social. A gente não pensa numa moralidade para mim mesmo, para minha vida. A gente pensa numa moral quando existem muitos indivíduos, quando existe um coletivo convivendo e que precisa minimamente organizar como a gente vai viver de um jeito que a gente não se mate, que a gente consiga ordenar as coisas, trabalhar junto, né, solidariamente. Isso no mais ideal possível. E com a criança não vai ser muito diferente, só que a gente vai, na medida do possível, explicar para ela de um jeito que ela possa entender. E à medida que o tempo vai passando, ela vai conseguir entender aquilo de uma forma cada vez mais apropriada, muito mais da sua própria experiência, ela vai atribuindo cada vez mais sentido. E as experiências, elas são fundamentais para que isso aconteça. Então, às vezes a gente vê muitas famílias muito preocupadas em oferecer... É lógico, as pessoas estão super bem intencionadas, querem que a criança tenha as melhores experiências da vida. E às vezes a gente cria um lugar ideal, mas irreal, de que as melhores experiências da vida então meu filho ou minha filha não vai poder sofrer, não vai poder passar por determinados tipos de experiência. E aí a tendência é chegar e super proteger essa criança, colocar ela dentro de uma redoma. E isso é terrível, porque a gente está impedindo que essa criança tenha experiências em que ela consiga sair delas sozinha. A gente tem que pensar que a melhor coisa que a gente pode fazer pela criança é permitir que ela se exponha assim a certos riscos. Riscos controlados, né, que você pode, né, que tenha um retorno ali, que você possa amparar ela se aconteça alguma coisa. Mas é preciso que as crianças tenham um pouco de disposição a esses riscos. Isso vai ser fundamental para a consolidação desse caráter dessa criança, desses princípios morais da criança. E lá no futuro vai ser muito mais fácil de ela entender um monte de coisas. Você vai falando, eu vou, assim, na minha cabeça vai passando algumas cenas de pessoas que têm mais dificuldade de lidar com essas coisas. Eu trabalhei com adolescentes, a gente vê bastante exemplo. Aí você fala, putz, depois é bem mais difícil da gente trabalhar essas questões. Ô Jonas, vamos falar um pouquinho desse contexto, então, da quarentena, como é que, né, as mulheres que estão se sentindo assim, sobrecarregadas agora, porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? A criança está ao mesmo tempo aqui, tendo que estudar com o amparo da família, ao mesmo tempo o teu chefe está te cobrando alguma coisa, você não está... Assim, a maior parte das que eu conversei que estão empregadas, assim, não consegue nem fazer a aula que fazia de ginástica, mesmo online, sabe? Tá uma coisa meio louca. E como é que agora a gente pode aproveitar que os pais estão mais juntos, as pessoas que criam filhos aí estão mais juntas, né, nesse ambiente,
E elas acordarem assim e para a divisão dessas tarefas, dessas responsabilidades com seus Tá. filhos. O que que você... É bem delicado esse assunto, Dani. É, Porque, porque o que que acontece? A gente estava falando até agora aqui sobre desenvolvimento infantil, o quanto é importante essa figura e esse vínculo com os cuidadores mais próximos, né? Pai e mãe, ou pai e pai, ou mãe e mãe, ou só mãe, ou só pai. a E voz, né, com a criança. avós também. Mas se a gente está falando sobre criar esse vínculo e oferecer para a criança uma atenção plena, né, uma presença ali, um estado de espírito presente para a criança, essa mãe que trabalha, e agora eu vou falar sobre mãe, porque na maioria das vezes é o que a gente vê por aí, acaba ficando na mão das mães a criação e os cuidados e a educação das crianças. Essa mãe só vai conseguir oferecer essa atenção plena, com qualidade e integridade para essa criança, se ela estiver bem. Se ela não estiver bem, ela não vai conseguir oferecer da mesma forma essa mesma atenção, essa presença para essa criança. Então, quando eu penso nos casais heteronormativos, né, constituídos por pai e mãe, e que a mãe ainda fica lá se matando, né, com jornada tripla, porque cuida da casa, cuida da criança e cuida do trabalho. Os pais, os companheiros, eles deveriam se dar conta. O som ficou ruim. Jonas, o teu som ficou ruim. O som ficou ruim. Estou ouvindo, mas eu acho que é mau contato. Deu... Não, tá, não estou ouvindo. Agora eu estou te ouvindo. Ah, tá. Ixi, onde eu parei? Eu falei um monte de coisa. Ah, então, deu um mau contato aí. Você vai ter que falar de novo. Tá, me localiza aí, onde eu parei. Se bem no começo da sua fala, que os pais, né? Se a mãe não estiver bem, os pais... Isso, se a mãe não estiver bem, ela não vai conseguir oferecer essa presença para a criança com tanta qualidade. Então, os pais eles têm que se conscientizar de que eles têm um papel fundamental para ajudar não, para participar no todo, não só no cuidado das crianças, mas também para aliviar a carga que fica sobre essa mulher. E aí eu dizia, né, um pouquinho antes da gente retomar, que existe uma luz no fim do túnel, né? Os estudos têm avançado muito com relação à importância do papel dessa figura masculina na criação e no desenvolvimento da criança. E, inclusive, eu queria indicar aqui para as pessoas que têm interesse, que querem, de repente, levar para seus companheiros assistirem, tem uma série do Netflix, muito, muito, muito boa, Dani. Eu comecei a assistir e fez pá na minha cabeça. Foi porque é incrível, assim, tem estudos que eu desconhecia, super avançados, mostrando como, biologicamente, os homens também foram feitos para criar os filhos. Então, no primeiro capítulo... Não tem, então, existem funções biológicas no homem que fazem com que mudem constituições hormonais, né, na persona dele, que é para favorecer a criação dos filhos. Esse documentário ele é produzido pelo Netflix e se chama Babies. Babies. Uhum. É fenomenal, assim, eu acho que, né, quem tem filhos ou quem pretende ter filhos deveria assistir para entender um pouco melhor esse universo do desenvolvimento infantil. E é isso que eu estou falando é para tipo, derrubar a argumentação
né? Não é nem homem machista. Para mim, isso é homem canalha, assim, que diz que não, que biologicamente o homem não foi feito para criar. Foi sim. E ali eles estão explicando exatamente por quê. Tem vários animais que demonstram esse comportamento, né? Na natureza, de cuidado com a prole e de cuidado mesmo com os filhotes, inclusive, né? E eu dizia que é um... Oi. Não, fala. Que é um assunto delicado, porque por mais que as mães ou as futuras mamães que estão assistindo a gente resolvam levar lá o seu companheiro para assistir esses documentários e tudo mais, vai ampliar a percepção da pessoa? Vai ganhar uma outra consciência a respeito? Vai. Mas é muito uma decisão, uma escolha pessoal, individual, de falar assim, não, eu estou farto disso, eu quero que as coisas mudem, eu quero fazer diferente, eu quero ser diferente. Então, tem muito a ver com você olhar para si, tem a ver com o autoconhecimento, né, de admitir aonde eu não consigo ser forte o tempo todo, aonde eu sou falho, aonde eu fracasso. Isso tudo não é uma aceitação de que nós somos falhos e imperfeitos. Pelo contrário, é olhar aonde eu estou falhando e o que eu posso fazer para melhorar isso. E a gente sempre pode ser melhor. O problema é que existe toda uma cultura que deixa a maioria dos homens extremamente acomodados, porque é muito conveniente ficar nesse lugar e gozar de tantos privilégios. Né? Difícil é você chegar e falar assim, não, opa, para eu ter esses privilégios, alguém está se ferrando. E normalmente esse alguém é uma mulher. E isso porque a gente não entrou na questão, né, de racismo, que a gente poderia entrar aqui e a gente ficaria 2 dias conversando. Eu ia gostar, mas eu acho que a gente já tem um gancho para falar da questão das masculinidades aí. E de ok. Eu acho que tá dado, né, Dani? É isso. O pai que quer ser presente, ele vai ter que romper com uma tradição, com um paradigma que diz que homem não foi feito para criar, para educar as crianças. Sendo que existem estudos apontando que biologicamente o homem também se prepara para esse momento. Vai ter que romper com várias questões do machismo e do patriarcado e para poder pensar sobre o tipo de homem que ele pode ser. E quando a gente pensa nisso, a gente eu vou falar sobre a minha experiência pessoal, não vou falar a gente, ou acontece com todos, mas assim, poxa vida, então, assim, tudo aquilo que eu achava que era inerente ao ser homem, né, a masculinidade que me constituía até ali, então, tá errado? Para onde eu vou? Né? Que tipo de masculinidade é essa que eu preciso ter para ser esse homem que não compactua com o machismo e com o patriarcado? Porque é um pouco diferente, sim. Não significa que eu tenho que assumir características que tradicionalmente foram atribuídas às mulheres ou ao feminino. Mas, até porque eu acredito que todos nós temos um pouco de feminino e masculino dentro de nós, assim como as mulheres também. Mas como eu vou explorar e mais do que isso, mostrar para o mundo uma masculinidade que seja positiva, que seja saudável. Olha lá, aquele cara ali fazendo aquela pergunta, Dani, o Lucas, é um amigão do grupo, do qual a gente faz parte, é um grupo de homens que debate justamente essas questões envolvendo machismo e masculinidades. A gente teve, inclusive, um encontro ontem, e ele está perguntando aqui sobre lugares ou grupos. E existe, gente, existe. Quem quer ter acesso, pode depois até perguntar aqui. A gente tem um grupo nosso, que ele é um grupo pequeno, mas existem outros grupos super com destaque, com super visibilidade aí, que são grupos para falar a respeito disso, assim, como podemos ser homens melhores, como podemos acabar com essas desigualdades do machismo, do patriarcado, né? E consequentemente,
a Dani já veio me procurar para falar a respeito disso, consequentemente, como é que a gente faz com isso tudo para terminar lá na outra ponta com o feminicídio, por exemplo? Este é um assunto muito caro para mim. Mas eu também não me descobri feminista assim quando eu nasci, não. Na verdade, foi há Uhum. pouco tempo, bem pouco. Eu acho que é legal a gente assumir um pouco isso, né? Eu também fui criada de um jeito bem tradicional. Minha mãe é super machista, super, assim. Quando a Uhum. gente conversa coisas com ela, ela tem uma baita resistência de entender que isso é um machismo estrutural, que ela também trouxe da criação dela e tal. Então, essas coisas demoram muito tempo para a gente processar na gente, até que a gente comece a conversar, e aí cada um tem esse tempo longo de processamento também. E a gente também nunca chega ao fim desta linha, eu acho, né? É uma evolução constante de questionamentos que a gente vai se propondo a fazer e a gente vai reconhecendo. Essa é a parte mais louca, assim. Quando a gente senta, o Jonas citou o exemplo que eu perdi uma amiga para o feminicídio, né? E foi bem chocante, porque ela foi uma das primeiras pessoas com quem eu comecei a conversar sobre feminismo. A gente se começou a se entender feministas juntas. A gente sentou e começou a conversar, e isso, e isso. E essa, sabe, assim, conversar sobre assédio, que a gente começou a reconhecer situações muito comuns de assédio, que a gente não reconhecia como assédio. Uhum. A gente sempre citou esses assédios comuns, né? Como se fosse, isso é normal, né? É assim a vida. A gente tem que aceitar, né? E de repente a gente começou a entender que não era normal e que não era certo e tudo mais. E eu comecei a conversar muito sobre feminismo com essa minha amiga. E aí, de repente, ela era super ativista e de repente ela se envolveu num relacionamento que a gente não sabe o que aconteceu, né? Porque só os dois sabem ali o que aconteceu na hora, mas ela foi assassinada pelo namorado de uma forma bem cruel. E aí eu comecei a querer fazer alguma coisa a mais sobre isso, criar rodas de conversa, e me reencontrei com o Jonas e ele já estava nesse grupo de homens, né, que já estão conversando sobre esse assunto. E eu acho que eu acho que esses grupos, né, mulheres conversando sobre o feminismo e homens conversando sobre as masculinidades, sobre o patriarcado e tudo mais, ainda leva um tempo grande para a gente começar a conversar junto, porque tem muita coisa, sabe? Assim, toda hora eu me pego escorregando nisso, assim, tipo, eu mesma tendo uma atitude machista, por exemplo. Isso é muito comum. Então, acho que Sim, há bastante tempo, mas é um convite, né, Jonas, que é bem libertador, né? A gente é sim, porque é isso, assim, a gente, enquanto homem, eu não devo nada para essa tradição tóxica que diz que homem tem que ser assim ou assado, e em consequência disso a gente vê outras mulheres sofrendo, outros homens sofrendo, todo mundo sofre nessa história. a criança, Os homens acabam, a criança acaba sendo extremamente violentada psicologicamente, né? Porque o menino lá em pleno desenvolvimento, com os sentimentos todos aflorados, de repente chega alguém para ele e fala assim: engole o choro, para de chorar. Homem não chora. Como assim não chora? Mas eu estou sentindo vontade de chorar. Me dói e a minha reação natural é chorar. Por que eu não vou chorar? Por que eu não posso? Não faz o menor sentido isso. Isso só ajuda a desenvolver pessoas embrutecidas, que não conseguem entrar em contato com os próprios sentimentos. E aí é por isso que rola feminicídio, porque o cara babaca que não sabe entender o que ele sente, não consegue trabalhar essas questões, não consegue elaborar, ele vai sentir uma raiva e vai agir irracionalmente, vai agir motivado pela emoção. E é uma emoção que a gente já, né, desenhou aqui nessa breve história, é uma emoção que não está trabalhada, que ele não consegue lidar com ela. Então, é mais do que necessário que a gente olhe para essas masculinidades, de que homem chora, assim, e que tudo isso vai ajudar a gente a desenvolver seres humanos melhores, tem uma independente responsabilidade, do gênero. eu acho que tem uma responsabilidade compartilhada da sociedade que alimenta tudo isso, né?
Uhum. Então, acaba tudo em violência. Tanto quanto você assim não está trabalhando isso com crianças e tal. Isso também é o que o estudo mostra do técnico. Isso também era num aumento de violência, porque as crianças que não sabem lidar com isso, que não têm esses aspectos socioemocionais também desenvolvidos, isso também gera mais violência na sociedade. Da mesma forma, agora, a gente pegando um extrato disso, né, olhando para essa questão machismo e feminicídio, existe também uma corresponsabilidade. Por isso que eu acho que a gente tem que ser anti. Não adianta você falar, eu não sou racista, eu não sou machista. Não, você tem que ser anti. Você tem que começar. Eu acho que a gente está numa fase agora, pelo menos eu já estou numa fase que assim é de olhar e falar não, né? Na rua para quem eu não conheço. Tipo, se eu vir algo, se passar na minha frente algo, um homem com uma mulher, alguma coisa assim, é um momento já que eu me posiciono, né? De virar e falar, olha, você quer ajuda para a mulher, né? Você precisa de ajuda e tal, tô aqui e tal. E várias campanhas até que a gente tem feito para fazer isso, por exemplo, no carnaval, que tem um índice maior de assédio e tudo. Mas eu acho que chega um momento que a gente tem que se posicionar, porque a sociedade, ela é corresponsável. Ela se torna corresponsável dessas coisas. Porque na medida que você vira a cara e finge que não está acontecendo nada, sabe? Você está validando um comportamento, né? Também. Uhum. Eu acho que agora o Bernardo tem que dar as palavras finais, entendeu? Bernardo, qual é o recado que você vai deixar pra gente? Não sei. A gente também tá meio assim, viu, Ben? Sem saber, é verdade. É verdade. Bom, teve então esse convite para o grupo. Eu acho que não temos nenhuma outra pergunta, mas fica esse convite. Quem quiser contatar depois ou o Jonas ou o Lucas Magotti para fazer parte do grupo. E aí, Jonas, o que você deixaria aí de recado final para a gente? Uma mensagem final aí sobre a infância? Eu permito muito escalar na parede. É? Eu não entendi. Ele falou que ele está muito escalando a parede. Não, eu falei, eu permito muito escalar na parede a respeito das brincadeiras de criança. É? Quem? Eu ou você? Todo. Todos. É isso, eu acho que esse é o recado, assim. Papais e mamães deixem muito as crianças escalarem as paredes. Ele vai... Consegui, consegui, consegui. Consegui, consegui. Acho que é isso, Dani. Oi? Acho que é isso mesmo, né? Essa era um pouco que a gente queria abordar aqui. Eu agradeço a disponibilidade do querido. Muito obrigada. E obrigada a quem quis nos ouvir. É isso. Muito obrigado pelo convite, Dani. Filha, a gente está se despedindo aqui. Quer dar tchau? Não quer dar tchau. Não quer dar tchau. Então, um beijo. Vou Dani. deixar nova. Quem quiser, indica para os amigos, né, Jonas? Tá bom, eu indico sim. É só me procurar. O meu Insta ele tá aberto, qualquer um ali pode me mandar um DM e aí eu oriento a pessoa direitinho. Você ficou de falar também sobre pessoas que quiserem te procurar profissionalmente, né? De ter uma orientação. Gente, aí. eu acho melhor a gente fazer assim, Dani. Você vai deixar salva essa live? Bom, Então aí você coloca lá na descrição, eu ponho o endereço do pessoal do Sementes. Tá bom? vou colocar a instituição que o Jonas trabalha e quem quiser procurar, eles têm vários trabalhos aí que podem apoiar as famílias. Um beijo, gente. Obrigada. Beijo, Dani. Brigadão.